Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 51. Ganhar famílias, a estratégia de crescimento do Reino de Deus. Nós precisamos atentar sabiamente aos planos originais de Deus. Deus criou o homem para que este o louvasse. A primeira e a mais importante finalidade de Deus com a igreja, que é o corpo de homens regenerados, segundo o plano original de Deus, é exatamente cultuar, louvar a Deus. Deus quer a igreja cultuando, louvando o seu nome. Esta é a finalidade de Deus para com a igreja. E o crescimento do povo de Deus, do reino de Deus, deve ser um crescimento consistente, deve ser um crescimento coerente com os planos originais de Deus. Deus estabeleceu no princípio homem e mulher, constituindo família. Nisto, o homem foi feito totalmente diferente dos animais. Os animais perdem logo o vínculo familiar, o homem não. Exatamente porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é família. Deus fez família no início. Ele com o Filho e nós vemos o Espírito Santo, é família. Deus é família. Ele quer ter comunhão conosco, com o seu povo. Deus dá muita ênfase a este aspecto da família. Deus quer que hoje, em nossos dias, o reino de Deus cresça, progrida com base nas famílias. O lar é uma das instituições mais importantes aos olhos de Deus. Deus quer que o lar seja o centro da igreja. Não é o templo, é o lar. Se você for ler a Bíblia, você há de verificar isto que eu estou falando. Os lares devem ser o centro da atividade da igreja, e não o templo ou os templos. Vamos ver Atos 16, 31, quando aquele carcereiro perguntou a Paulo e a seu companheiro: o que devo fazer para que seja salvo? Paulo lhe respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A salvação não é somente para a pessoa individualmente, é para toda uma família. Deus não quer salvar apenas homens ou mulheres, Ele quer salvar famílias, porque se as famílias estiverem divididas, isto não refaz o plano original de Deus, que era de ter famílias que obedecessem a Ele, onde os pais ensinariam a Bíblia e a verdade aos filhos, e os filhos obedeceriam e seriam submissos aos pais, e assim a família tipificaria o verdadeiro plano de Deus original com o homem no Éden. Nós lemos ainda em Atos 16, 34, a consequência, o resultado da fé daquele homem, chefe de família. Então, levando-os para a sua própria casa, serviu-lhes a mesa. Assim é o que a Bíblia diz a respeito daquele carcereiro que levou para a sua própria casa a Paulo e a seu companheiro, para que eles tivessem um consolo, para que ele pudesse cuidar melhor daqueles prisioneiros que lhe levaram a salvação, a palavra de Deus. Levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, veja, com toda a sua família, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Com toda a sua família que havia se convertido e que fora batizada, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. A salvação de uma família. Deus quer assim, famílias sendo salvas. Nem sempre isto é fácil, mas o poder do nosso Deus é suficiente para isto. Creia você, meu irmão. Em Êxodo 20, versículos 5 e 6, nós lemos a respeito daquele mandamento: eu sou Deus zeloso, que visito
a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tanto a iniquidade quanto as misericórdias são extensivas aos descendentes, assim Deus o estabeleceu. A família é herdeira da bênção ou da maldição que venha sobre o seu chefe. Portanto, Deus quer ganhar chefes de famílias, Ele quer ganhar famílias. Deus quer fazer uma obra completa nas famílias. Deus quer multiplicar famílias. Vamos ler isto na Bíblia. Salmo 107, versículo 41. Salmo 107, 41. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Quem faz isto? Deus. Levanta o necessitado do monturo para um alto retiro. Isto Deus faz. Ele dá uma nova família. E também lhe prospera famílias como rebanhos. Deus multiplica as famílias. Isto é uma característica, uma consequência da prosperidade de Deus, da bênção de Deus. Quando a família se multiplica, é bênção de Deus. Quando as famílias se multiplicam, isto é bênção de Deus. Deus faz isto. Em Gênesis 13:16, nós lemos Deus prometendo ao seu santo servo Abraão, aquele que era querido de Deus, era amado de Deus. Deus lhe promete e a sua descendência grandes coisas. Veja lá, Deus lhe promete: farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E em Gênesis 12, versículo 3, nós lemos: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não quer abençoar as pessoas. Não é dito que em ti serão benditas as pessoas, porém serão benditas as famílias. A bênção e a maldição vêm para uma família. Isto é verdade. Aqui está um sinal da bênção. As bênçãos de Deus seriam extensivas a todas as famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus mandou contar o povo, embora a contagem fosse individual, na realidade, o método de contagem seria segundo as famílias. Deus quer que a sua obra seja feita segundo as famílias. As famílias têm uma importância muito grande nos planos de Deus. É dito lá em Números, no capítulo 1, versículo 2, Deus diz: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Eram contados individualmente, porém, segundo as suas famílias. Deus quer multiplicar famílias, Ele quer abençoar famílias, Ele quer contar famílias, Ele quer que as famílias andem juntas, Ele quer que as famílias comam juntas. Veja Êxodo 12, versículo 3. A comemoração daquela que seria a festa máxima para os israelitas e que, de certa forma, também para nós é a festa máxima, a Páscoa, a nossa salvação, Jesus morrendo na cruz e ressuscitando para a nossa justificação, para a nossa vitória. Isso para nós é muito importante. Veja lá em Êxodo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Assim Deus queria que a Páscoa fosse praticada de acordo com as famílias, cada pessoa na sua família. Se a família fosse pequena, poderia convidar uma família vizinha, mas sempre de acordo com suas famílias. Assim também deve ser a ceia em nossos dias, assim deve ser a confissão de pecados, deve ser a doutrinação na igreja, assim devem ser as orações, orando,
família por família. Isto Deus fará também por ocasião da vinda de Cristo. Chorarão todos os israelitas, aqueles que traspassaram a Jesus, chorarão e prantearão, família por família. Deus quer que a sua obra seja feita família por família. Hoje em dia, Deus quer que isto aconteça. As famílias fazerem do seu lar o centro do Evangelho, o centro de toda a atividade espiritual deve ser, sem dúvida, as famílias. Isto está escrito na Bíblia. Em Jó 42, versículos 12, 13 e 16, nós lemos a bênção de Deus vindo sobre o seu servo, o que trouxe de resultados. Assim abençoou Deus o último estado de Jó mais do que o primeiro. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. A bênção de Deus inclui multiplicação da família, multiplicação de famílias. Deus quer que isto aconteça na sua igreja. Em 1 aos Coríntios 16, versículo 19, nós lemos: saúdam-te Áquila e Priscila, e a igreja que está em sua casa. Meu irmão, você tem uma igreja em sua casa? Existe, minha irmã, uma igreja em sua família? Você pode conseguir isto, basta começar. Deus tem poder para fazer com que isto se torne realidade. Em Atos nós lemos que os servos de Deus, a igreja, participava da obra cristã, da vida espiritual desta forma. Comiam juntos, partiam o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. Nos evangelhos nós encontramos Jesus dizendo para aquele endemoniado: comigo não, volta para os teus, para a tua casa, para a tua família, e anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus tinha em muito mais alta consideração a família, e por isto ele dissera àquele homem que fora endemoniado que cuidasse da sua família, pregando-lhe o Evangelho. Assim devem ser todos os cristãos que têm na sua família ainda membros não cristãos, não servos de Deus. Voltar para a sua família, orar na sua família, fazer reunião de oração na sua família, fazer reunião de louvor na sua família, louvar a Deus, jejuar, consagrar-se a Deus na sua família. Deus quer que esta bênção seja extensiva à família, não no templo, mas na família. É o lugar mais importante de se praticar a verdadeira doutrina cristã. Você tem feito isto na sua família? Se não, comece a dar importância àquele instrumento ao qual Deus deu suprema importância, a família.